Assinale a alternativa correta a respeito do constitucionalismo. Os primeiros textos constitucionais emanaram como consequência de manifestações populares que reivindicaram direitos sociais a serem prestados pelo Estado. Parece que está certa, né? Na Antiguidade Clássica, há registros de importantes traços do surgimento do constitucionalismo. Na Antiguidade Clássica, qual que é a Antiguidade Clássica? A Antiguidade é quando Jesus nasceu. Se eu não me engano, são 4.000 anos antes de que Jesus nasceu até a queda de Roma, em 475 anos depois que Jesus morreu, depois de Cristo. Então, nessa Antiguidade Clássica, há registro de importantes traços do surgimento do constitucionalismo. Todavia, na Idade Média, a Idade Média é quando acaba a Antiguidade Clássica, cai o Império Romano, em 475 anos depois de Cristo, surge a Idade Média, denominada Idade das Trevas. Assim que cai o Império Romano, começa a Idade das Pedras. Houve uma regressão histórica do constitucionalismo? Não, porque o constitucionalismo foi evoluindo ao longo do tempo, não foi regredindo, ele foi melhorando. Então, essa aqui eu estou bastante insegura com relação aos primeiros textos constitucionais emanaram como consequência de manifestações populares que reivindicaram direitos sociais a serem prestados pelo Estado. Vamos ver a C. Os pactos forais ou cartas de franquia destinadas a garantir determinados direitos individuais da população, ainda que timidamente, foram documentos importantes e reconhecidamente os primeiros do constitucionalismo a ter o caráter de universalidade. Eu nunca ouvi falar de pactos forais ou cartas de franquia, tá? Vou ficar devendo uma explicação, a gente vai ver a resposta já já. As constituições norte-americanas de 1789 e a francesa de 1801 são marcos históricos e formais do constitucionalismo moderno, resultados da influência do socialismo e da contraposição, não, ao iluminismo, não. Não tem nada de contraposição ao iluminismo. O totalitarismo constitucional, com forte conteúdo social, e o dirigismo comunitário, que busca expandir e programar a proteção dos direitos humanos, são expressões ligadas à concepção doutrinária do constitucionalismo contemporâneo. Correta, salvo engano, é entendimento do STF. Vejamos nossos amigos. Letra E, ó. Aqui. O totalitarismo constitucional é uma das características do constitucionalismo contemporâneo e é um dos fundamentos da Constituição dirigente, de acordo com Pedro Lenza. Fala-se em totalitarismo constitucional na medida em que os textos sedimentam um importante conteúdo social, estabelecendo normas programáticas, metas a serem atingidas pelo Estado e programas de governo, e se destacando o sentido de Constituição dirigente defendido por Canutilho. Para saber mais sobre totalitarismo, resolva essa questão. Daqui a pouco a gente faz, tá? Então, a letra A. Os primeiros textos constitucionais emanaram como consequência de manifestações populares que reivindicaram direitos sociais a serem prestados pelo Estado. Cadê o erro disso? Direitos sociais. Caramba, olha que pegadinha boa. Direitos sociais não, individuais, né? Os primeiros textos constitucionais são direitos individuais, não sociais, direitos de primeira dimensão, não de segunda dimensão. Pegadinha boa, me pegou. Na Antiguidade Clássica, há registro de importantes traços do surgimento. Ok, todavia, na Idade Média, denominada das Trevas, houve uma regressão histórica? Não, eu não analisei nenhuma regressão histórica. Olha aqui, ó, o erro, ó, regressão histórica, não. Por quê? Segundo Pedro Lenza, na Antiguidade Clássica, há uma identificação de um surgimento tímido do constitucionalismo, bem tímido, na verdade. Aí, na Idade Média,
A Magna Carta de 1215 representa um grande marco do constitucionalismo medieval, estabelecendo, mesmo que formalmente, a proteção de importantes direitos individuais. O período medieval com a Magna Carta de 1215 parece que é o primeiro textinho, como é que fala? O primeiro surgimento escrito, né, dos direitos individuais. O que são os pactos forais ou cartas de franquia, gente? Os pactos forais ou cartas de franquia são documentos marcantes durante a Idade Média. Buscavam resguardar direitos individuais, alertas, contudo, que se tratavam de direitos direcionados a determinados homens, e não sob a perspectiva de universalidade. Então, os pactos forais, cartas de franquia, eram usados na Idade Média direcionados a alguns homens e não a todos, não tinha universalidade. Então não tinha universalidade, exatamente o que a Constituição fala, o que a questão fala, então não tinha. Os pactos forais eram individuais, essa carta de franquias eram individuais, beneficiavam alguns homens sim, mas era individualmente, então não eram de caráter universal. E a letra D, que eu gosto de voltar para a questão, porque eu li, o que eu pensei era que eu li? Esse 831 está estranho, mas são marcos históricos formais do constitucionalismo moderno, até então parece que sim, resultados da influência do socialismo e da contraposição ao iluminismo. O iluminismo começou no século XVIII, como é que aqui eu já vou estar me contrapondo ao iluminismo, né? Letra D. Errada. 2 marcos históricos e formais do constitucionalismo moderno, a Constituição norte-americana de 1787 e a francesa de 1791, que teve como preâmbulo a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Lembra que em 1789 começou a Revolução Francesa. Em 1789 começa a Revolução Francesa. Enfim, o movimento deflagrou durante o Iluminismo e concretizado com uma contraposição ao absolutismo. Então aqui está contrapondo ao absolutismo que estava antes e não contrapondo ao iluminismo. Ok? Os marcos históricos do constitucionalismo contrapõem ao absolutismo reinante. Vamos colocar aqui assim, ó, que eu gostei disso. Ok. E o totalitarismo a gente já leu. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo explicando essa tabelinha que está muito bonitinha. Eu gostei demais para eu poder me situar no momento histórico do constitucionalismo, da história da humanidade, quando quer o que, para não confundir. Ó, constitucionalismo moderno com idade moderna são tempos diferentes. São tempos próximos, né? Acaba a idade moderna, começa o constitucionalismo moderno. Vou fazer um áudio só para isso, um vídeo só para isso.